Receita Federal libera programa para preencher Imposto de Renda 2025. E você vai ver ainda. Café da manhã salgado. Inflação afeta itens da primeira refeição do dia e deixa preços mais caros. E ainda, temporal derruba mais de 300 árvores em São Paulo e mais de 70 mil imóveis continuam sem luz. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia para você, 11 horas e 33 minutos, vai virar para 34. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã desta quinta-feira, dia 13 de março de 2025. Chegamos agora ao vivo, como todos os dias, com as principais notícias. O forte temporal que atingiu a capital paulista na tarde desta quarta-feira causou inúmeros transtornos. Mais de 300 árvores caíram. Uma pessoa morreu ao ser atingida por uma delas. O taxista Elton Ferreira de Oliveira, de 43 anos, morreu após uma árvore cair sobre seu veículo na região central. No momento do acidente, ele transportava 2 passageiros, mãe e filho, que ficaram feridos. A região da Sé, onde o taxista morreu, foi a segunda área mais afetada pela chuva, com o registro de 106 quedas de árvores. A terceira árvore mais antiga da capital paulista, com cerca de 200 anos e 30 metros de altura, também caiu. Ela ficava no Largo do Arouche, no centro, e era um xixá da Mata Atlântica que pode alcançar grandes dimensões e é usada em reflorestamento. No bairro Pinheiros, zona oeste da capital, outra árvore caiu em cima de 2 veículos, deixando 3 pessoas feridas, segundo informações da Defesa Civil de São Paulo. Mais de 74 mil imóveis ainda estavam sem energia elétrica às 6h10 da manhã de hoje, segundo o levantamento da Enel. No total, 173 mil consumidores ficaram no escuro depois da tempestade. Segundo a concessionária, o serviço foi restabelecido para 65% dos clientes e a região oeste foi a mais afetada, com muitas árvores de grande porte caídas sobre a rede elétrica. Toda a cidade ficou em estado de atenção para alagamentos, segundo o CGE, Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura. As rajadas de vento chegaram a 60 km por hora em algumas regiões. Olha, imagina, rajadas de vento de mais de 60 quilômetros por hora durante a forte chuva na tarde de ontem, como nós vimos as imagens. A medição foi realizada pela Estação Meteorológica da Força Aérea Brasileira no Campo de Marte, na zona norte da cidade de São Paulo. As imagens do temporal realmente são muito impactantes. Árvores caídas, galhos, painéis e placas voando. Além de todos os transtornos no trânsito, na falta de energia elétrica, que ainda atinge mais de 70 mil consumidores, o registro de uma morte pesa diante de tudo isso. Vamos conversar agora ao vivo com o Tenente Rodrigo Jordão, diretor do CGE, Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Defesa Civil de São Paulo. Tenente, bom dia para você, seja bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, Tabata, bom dia a todos os telespectadores. É um prazer, uma honra para a Defesa Civil do Estado de São Paulo poder fazer parte das informações e apoiar a população com orientações e até mesmo com informações que sejam bem relevantes devido às chuvas, principalmente. Obrigada, Tenente. A primeira pergunta que eu quero te fazer é como que está a situação neste momento na cidade de São Paulo? Hoje, a nossa previsão, até fazendo estudo técnico, as análises do meteorologista de plantão, é que seja um dia bem parecido com o que já foi na data de ontem e que vem ocorrendo principalmente nessa época de verão, Um dia bem quente, bem abafado, e na parte da tarde a gente consegue aquelas formações chuvosas que pode ter uma passagem rápida, mas com grande relevância, com grande impacto, Podendo ter ventos fortes e até mesmo queda de granizo, e até mesmo o detalhe de bastante raios, Essa é a previsão para hoje e se estendendo para o nosso final de semana. Então, a gente pede, orienta a população que fique atento, principalmente após o horário de almoço, que a gente pode ter aquelas formações chuvosas na parte da tarde.
Tenente, mais de 300 árvores caíram, né? Como a gente viu na reportagem, a atualização agora cedo é que foram mais de 340 árvores só na cidade de São Paulo. Como a gente viu na reportagem, um taxista morreu. Ele levava 2 passageiros, mãe e filho, ficaram feridos. A situação poderia ter sido ainda pior, né? Sempre que chove forte em São Paulo, árvores caem, tenente, não é de hoje. E é importante deixar claro que elas não são vilãs, né? Só que queda de árvores é totalmente evitável, segundo pesquisadores, especialistas, botânicos. O problema não seria resolvido com podas feitas adequadamente? Tabata, é um estudo que provavelmente a prefeitura, o corpo de bombeiro, o pessoal deve estar sendo feito, né? Deve realizar, inclusive com o apoio das equipes de empresas de energia elétrica, né? Mas até orientar a população. Numa tempestade, numa chuva forte, procurem abrigo, busquem um local que seja realmente seguro, não ficar próximo, embaixo de árvores, né? Como bem sabemos, a árvore numa chuva dessa, ela acaba podendo dobrar o seu peso. Ela acaba absorvendo toda essa quantidade de água, ficando pesada, e com os ventos fortes aí que foram registrados ontem, mais de 60 km por hora. Mas a gente sabe que é o que foi registrado na estação meteorológica, né? Alguns locais a gente estima que pode ter chegado até próximo aos 100 km por hora. A tendência é que essa árvore, que já esteja um pouco danificada e bem pesada, ela possa cair com esse vento. Então a população busque um abrigo seguro, entre num comércio, permaneça no seu local de trabalho, permaneça na sua residência e não enfrente a chuva, não enfrente enchentes, alagamentos e não fique embaixo de árvores, né? Pois não sabemos qual delas pode ocasionar uma queda da árvore nesse momento de chuva forte. Tenente, indo além da cidade de São Paulo, qual outra região no estado está sob alerta da Defesa Civil do CGE? Hoje mesmo, nós acabamos de emitir um boletim meteorológico especial, o nosso meteorologista confeccionou. Estamos principalmente na nossa faixa leste, né? Essa faixa leste engloba todo o litoral, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, a capital e também pega um pedaço da região de Campinas e Sorocaba. Estamos com alertas vigentes do CEMADEM, do INMET, para possíveis tempestades durante a parte da tarde e também a parte da noite. Então fizemos esse boletim para orientar a população, orientar os órgãos, que fiquem atentos, que possivelmente, no data de hoje, teremos sim algumas formações chuvosas, englobando toda essa faixa leste do estado de São Paulo e que pode causar risco e transtorno para a população. Tenente, hoje é quinta-feira. Já tem uma previsão para amanhã, sexta-feira e também um final de semana? Temos sim. Como eu disse no começo da entrevista, né? A perspectiva, a análise do nosso meteorologista da equipe técnica é que permaneça esse temperatura, esse tempo de verão, que é o quê? O calor durante o dia e as pancadas isoladas de chuva no final da tarde e no começo da noite. Então, a tendência é que para sexta, sábado e domingo permaneça o que ocorreu no começo da semana, ontem e para o dia de hoje. Essa é a expectativa, que provavelmente é isso que vai acontecer. Tá certo, Tenente. Só para finalizar, eu sei que vocês estão na correria para resolver todas as ocorrências. Ressalta para a gente, Tenente, por gentileza, o telefone da Defesa Civil para que quem estiver nos acompanhando e precise entrar em contato em alguma emergência, peça a ajuda de vocês, por favor. Quem estiver numa situação de emergência, a gente pede que ligue no Defesa Civil 199, vai cair no telefone da Defesa Civil do órgão municipal, da Coordenadoria Municipal, e também peçam apoio para o Corpo de Bombeiros, 193. Até aproveitando a oportunidade, a grande audiência de vocês, né? O pessoal que ainda não se cadastrou, faça o cadastro no 40199. Mande o CEP de sua residência, local de trabalho, para receber os alertas da Defesa Civil, que é enviado diretamente aqui do nosso Centro de Gerenciamento de Emergências. E esse pessoal vai estar apto, vai estar cadastrado. Uma possível chuva forte que chegue na sua residência, no trabalho, vai receber esse alerta no celular. Então, faça o cadastro no 40199. Perfeito. Tenente Rodrigo Jordão, diretor do CGE, da Defesa Civil de São Paulo. Muito obrigada, Tenente, pelas atualizações, pela entrevista. Bom trabalho na medida do possível, né? Um ótimo dia. Até uma próxima.
Obrigado, bom trabalho, fiquem com Deus. Muito obrigada, tenente. E olha, a chuva também está preocupando os estados do sul do país. Santa Catarina está em situação de alerta por causa de temporais também. Santa Catarina está sob alerta de chuvas intensas e volumosas até esta quinta-feira, de acordo com a Central de Monitoramento de Proteção da Defesa Civil. Um sistema de baixa pressão, combinado com uma circulação marítima no litoral, deve provocar chuvas intensas, principalmente entre Grande Florianópolis, Litoral Sul, Litoral Norte e parte do Vale do Itajaí. Por isso que a gente está com um aviso meteorológico vigente para o risco alto para ocorrências associadas a essas chuvas, que elas podem acontecer sim com forte intensidade e com bastante acumulado em curto período de tempo. Então o risco para alagamentos e enxurradas ele é alto nessas regiões. Os horários em que a chuva ela deve ser mais intensa é entre o final da noite dessa terça-feira, madrugada e manhã de quarta-feira. A gente deve ter uma leve diminuição das chuvas na manhã de quarta-feira, mas logo depois elas voltam a se intensificar, principalmente nessas regiões mais próximas do litoral. Quando a gente fala dessas chuvas acumuladas de terça à noite até quinta-feira de madrugada, os volumes esperados aí variam entre 100 e 150 milímetros e de maneira bastante pontual a gente não descarta volumes na casa dos 200 milímetros também nessas regiões. Então, por isso que é muito importante ficar atento à emissão dos alertas meteorológicos em tempo real pela Defesa Civil, porque a gente está acompanhando toda a evolução desse cenário para ver se ele vai ou não se concretizar. A Defesa Civil salienta que é importante acompanhar os avisos e, em caso de emergência, entrar em contato pelos telefones 199 da Defesa Civil ou 193 do Corpo de Bombeiros. A Secretaria de Proteção de Defesa Civil segue monitorando e reforça a importância da população. O envio da documentação pela plataforma pode ser feito a partir de segunda-feira, às 8 horas da manhã, quando começa o prazo para declaração. Neste ano, a expectativa é receber mais de 46 milhões de declarações. Já a versão para tablets e celulares só será liberada a partir de 1º de abril, assim como a declaração pré-preenchida. Segundo as novas regras divulgadas e publicadas no Diário Oficial da União, todo trabalhador que recebeu mais de R$ 33.888 no ano passado é obrigado a prestar contas com o governo. O contribuinte que entregar a declaração antecipadamente vai poder receber a restituição a partir de 30 de maio. Além daqueles que fazem parte das prioridades legais, terão prioridade ainda na restituição os contribuintes que optarem pela declaração pré-preenchida e escolherem receber o valor via Pix. Já quem está obrigado a entregar a declaração e perder o prazo poderá pagar uma multa de R$ 105,74 a 20% do imposto devido. O prazo para a declaração do Imposto de Renda 2025 termina no dia 30 de maio. E veja a seguir, inflação afeta itens do café da manhã. Aquele cafezinho com um pãozinho com manteiga está mais salgado, viu? Agora na sua tela, a vista de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, 26 graus por lá. Olha que bonito. Nós voltamos em instantes. Horas e 49 minutos, o Redação Hit está de volta. As contas de luz e as mensalidades escolares subiram e puxaram a maior inflação para fevereiro em 22 anos, com 1,31%. E o tradicional café da manhã dos brasileiros também está custando mais caro. Dos 10 itens selecionados nesta quarta-feira, todos tiveram alta no acumulado dos últimos 12 meses. O preço do café moído, por exemplo, cresceu 66,18%, mais de 13 vezes o valor da inflação oficial do país, de 5,06%. Os dados:
tem como base o resultado do IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de fevereiro. No período analisado, o grupo alimentação e bebidas ficou 7% mais caro. Nesse segmento, a alimentação no domicílio subiu 7,1%, enquanto quem prefere comer fora de casa vai pagar 6,72% a mais. No caso do café, o governo federal zerou o imposto de importação para tentar conter a alta, mas a tendência é de novos aumentos. Segundo a ABIC, Associação Brasileira da Indústria de Café, fatores climáticos como geadas e fenômenos como El Niño e Laninha afetaram a produção. A expectativa é de estabilização de preços apenas após a colheita de 2026. No topo do ranking de vilões da inflação do café da manhã, atrás apenas do café, a laranja-pera se destacou dos demais, com alta de 21,72%. O grupo frutas no geral teve alta de 3,31%. A dupla mais querida do café, o pão francês com manteiga, também está pesando mais. No acumulado dos últimos 12 meses, o pãozinho ficou 4,66% mais caro, enquanto a manteiga teve alta de 4,97%. Já os amantes de ovo mexido, frito ou cozido, também podem preparar o bolso. O item subiu 10,49%. E agora eu quero chamar a sua atenção para um dado alarmante. Uma pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Instituto Datafolha aponta que 37,5% das brasileiras sofreram algum tipo de violência nos últimos 12 meses. A violência varia entre insultos, xingamentos, humilhações, com 31,4%, e agressões físicas, com 16,1%. Esse é o maior volume de casos de violência desde 2017. E tem mais. No ano passado, a cada 17 horas, ao menos uma mulher foi vítima de feminicídio em 9 estados. Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo fazem parte do boletim monitorado pela Rede de Observatórios da Segurança. O advogado criminal Wellington Arruda traz agora uma análise sobre a violência contra a mulher e a importância de denunciá-la. A pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública traz dados alarmantes. Mostra que 37,5% das mulheres já sofreram algum tipo de violência dentro do seu círculo. Esses dados, eles trazem uma reflexão e fazem com que a gente olhe um outro cenário. Porque na sociedade, quando se fala em violência contra a mulher, a gente tem por hábito observar a violência física. Mas muitas vezes as violências elas são de outras formas. Insultos, humilhações, controles financeiros, controles psicológicos, xingamentos. Tudo isso está dentro do escopo de proteção da Lei Maria da Penha. E tudo isso é refletido como violência contra a mulher. Não são só os feminicídios que preocupam e devem preocupar a sociedade, mas esse tipo de relacionamento, esse tipo de relação com que subjugue as mulheres do nosso país. Se observarmos a pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nós vamos observar que a esmagadora maioria dessas violências ocorrem no seio familiar, ou a partir de um companheiro, ou de um ex-companheiro que não aceita o término da relação. Enfim, a violência contra a mulher é algo preocupante, alarmante e que a gente precisa observar o cenário real para além daquilo que a gente imagina que seja. Essa é a importância de pesquisas como essa, que mostra que as mulheres estão cada vez mais buscando auxílio do Estado, buscando auxílio da justiça. Quando uma mulher sofre violência, ela precisa denunciar. A denúncia, para além da proteção dela, ou de alguma maneira criar algum mecanismo do poder público para protegê-la, você expõe o agressor. Você faz com que o agressor fique debaixo de luzes, sendo visto não só pelo poder público, mas por todos. É imprescindível que as mulheres, ao sofrerem qualquer tipo de violência
de violência de modo geral, psicológica, humilhações físicas principalmente, busque os poderes públicos para denunciar. Os canais, a Polícia Civil, a Delegacia da Mulher, a Polícia Militar, o 180, registrar é imprescindível. O poder público precisa saber que isso está ocorrendo e precisa adotar as medidas necessárias para coibir o agressor. Se não há denúncia, não há agressor. Essa é uma realidade imutável. Então, pesquisas como essas são extremamente importantes para jogar luz no sentido e na direção que nós do Estado precisamos seguir, e em especial as mulheres, para onde elas precisam seguir. E nesse caso, o caminho é a delegacia. Não aceite de forma alguma sofrer qualquer tipo de violação, qualquer tipo de violência sem denunciar. É preciso fazer a denúncia nos canais corretos, nos canais adequados, para se proteger e colocar as luzes sobre aqueles indivíduos que são os agressores. Não se cale, denuncie. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você.